pessoal, bem-vindos para mais uma aula sobre ainda poluição e o nosso assunto hoje é sobre o efeito estufa. Quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Que você entenda o que é o efeito estufa e a sua importância, que você compreenda como que ele ocorre, que você consiga relacionar a interferência nossa, né, do ser humano e o que a gente contribui para o aumento desse efeito, e que vocês identifiquem os gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa, ou seja, para o aumento dele. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural e é super importante para a manutenção da vida do planeta. Por quê? Então a gente tem o Sol que envia sua radiação, ele atravessa aqui a nossa atmosfera. Parte dessa radiação, olha essa flechinha aqui, ela vai ficar presa na nossa atmosfera, nesta região aqui. E ela fica presa, vou tentar escrever aqui bem bonito, ó, porque eu tô com o mouse. Ela fica presa em forma de calor. E esse calor é extremamente importante porque ele mantém a temperatura do planeta, então propícia para que as espécies elas possam sobreviver, senão o planeta seria totalmente congelado. Veja que parte dessa radiação vem, bate no planeta e volta para o espaço, tranquilo. O que acontece? Se o efeito estufa é importante, ele mantém o calor para manter a nossa vida, por que a gente fala então em aquecimento global ou intensificação do efeito estufa, que é o aumento desse efeito? O que está acontecendo? Tem a liberação de alguns gases, que eu já vou falar, e esses gases, então, eles ficam aqui acumulados na atmosfera, e daí não permitem que essa parte da radiação volte para o espaço, ficando toda aprisionada em volta do planeta, fazendo então com que a temperatura geral do planeta ela aumente e prejudique todo o planeta, não só as regiões que mais poluem. Vamos dar um exemplo bem prático. Deixei o carro lá no estacionamento, a temperatura aqui fora estava assim fresquinha, ao redor dos 18 graus, então tá fresquinho, frio, mas o carro ficou lá no sol. Quando eu entro no carro, o que vai acontecer? Eu sinto aquele bafo, sabe aquele calorão que a gente às vezes não consegue nem sentar no banco de tão quente que tá? Porque o vidro do carro funcionou exatamente como uma estufa e aprisionou todo o calor. Então não teve parte da radiação que voltou para o espaço. É mais ou menos assim para você entender o que é essa intensificação, esse aumento do efeito estufa, tá? Por que o efeito estufa é importante? Eu não posso me esquecer disso. Porque ele vai manter a temperatura média do planeta todo, na Terra, tá? E isso contribui para a manutenção de toda a forma de vida que a gente conhece. O que aconteceu? Que vocês viram que eu falei que teve alguns gases que fizeram aumentar essa retenção da radiação infravermelha em volta do nosso planeta. Começou aqui, ó, na época da Revolução Industrial. Por que na época da Revolução Industrial? Porque as fábricas começaram a produzir, ó, fumacinha, poluição. Olha quanta poluição. As cidades foram se estabelecendo, mais fabriquinha, mais gente, mais lixo, mais poluição. A questão do uso do petróleo, né? Lembra que o petróleo é feito de fóssil. Então, quanto carbono ficou aprisionado ali aos milhões de anos? Quando o petróleo virou combustível e você queima isso, libera CO2 adoidado. Então, isso contribuiu para o aumento da concentração dos gases estufas. Cidade cada vez mais aumenta, olha a poluição fábrica e dos carros, né? Quem mais é um gás estufa, fora o gás carbônico que vem da queima do petróleo, que vem das queimadas de floresta, né, do desmatamento? A gente tem o vapor de água, sim. O vapor de água, porque ele retém a umidade e isso faz o calor aumentar. Pensa no deserto, que de dia é bem quente, que ninguém suporta, né? Porque lá tem vapor de água. Aí de noite é frio, porque zera o vapor de água devido às condições climáticas, tá certo? A gente tem o óxido nitroso, que também é um poluente, um gás estufa. O gás metano, é bem interessante saber a história do gás metano. Então, assim, a gente naturalmente libera gás metano. Quando você solta um pum, fez um pum, liberou gás metano. Todos os seres vivos que soltam pum liberam gás metano. O que aumenta essa intensificação do gás metano? Principalmente aquilo que a gente come. Os animais herbívoros, como as vacas, então a gente adora comer carne.
Então, a gente tem grandes criações de gado, né? Então, onde a gente tem bastante gado, a gente tem uma concentração maior de gás metano, porque todos os animais herbívoros, quando eles arrotam, né, e quando eles soltam pum, liberam mais metano do que a gente. Na decomposição da matéria orgânica também libera gás metano, que seria um processo natural, mas acontece que a gente aumentou muito essa quantidade de metano na atmosfera. Então vamos parar de soltar pum, não, brincadeira. Liberação de clorofluorcarbono no Brasil ela é proibida. Talvez não totalmente, tenha só diminuído, mas ela é proibida. Aonde é usado os clorofluorcarbonos? Spray, sabe quando você chacoalha aquele de pintar assim? Sprays, desodorantes, aerosol. Você pode ver que na embalagem ele diz assim: não contém CFC, né? No ar condicionado, nos refrigeradores mais antigos, eles liberavam clorofluorcarbono. Então, os gases, só para a gente relembrar, os gases estufas vêm da onde? Da queima do combustível fóssil, principalmente o petróleo. Então, se eu vou abastecer, uma alternativa seria usar o álcool, né? Porque daí não provém do petróleo. O desmatamento, porque as árvores utilizam o CO2 no processo de fotossíntese. Então, quando eu desmato, eu estou tirando aquele que ajuda a retirar o gás carbônico da atmosfera, tá? A atividade agropecuária, como eu falei para vocês, muito gado, eles são animais herbívoros, liberam metano no processo aí de arroto e de pum, é verdade. Decomposição da matéria orgânica, então quando a matéria começa a se decompor, libera metano, que são processos naturais, o problema é o excesso, tá? E o uso de fertilizantes também liberam gases estufa. Então, o aumento nessa concentração, lembra, aumenta aquela retenção de calor em volta do nosso planeta. Por isso que se chama aquecimento global ou intensificação do efeito estufa. Quais são as consequências, então, que a gente já pode percebê-las, né? A mudança climática global ou aquecimento global. A gente já percebeu que a temperatura do planeta ela já aumentou, né? A gente tem um calorão mais exagerado, a gente não tem temperaturas bem definidas, as estações do ano bem definidas, tudo em função do efeito estufa. A gente já teve uma queda na biodiversidade animal e vegetal e isso pode aumentar. Quanto mais aumentar a temperatura, algumas espécies não vão conseguir sobreviver. Alteração na frequência e na quantidade de chuvas, isso a gente percebe. Tem lugar que faz tempo que não chove, de repente, quando vem chuva, vem numa grande quantidade, aí faz aquela confusão, né? Causa alagamento, desmoronamento. Elevação no nível do mar, por quê? Porque está derretendo as calotas polares, essa água, que é água doce, vai para o mar e pode invadir o continente. E aumento do fenômeno meteorológico, então chuvas irregulares, a questão de furacão, então é alteração no clima, tudo em função da consequência do efeito estufa. Como que a gente pode remediar ou amenizar esse problema ou tentar? Com o protocolo de Quioto, que já foi assinado, que foi uma conferência que a gente teve, pedindo que os países diminuíssem a produção dos gases estufas. Todos os países, mas principalmente quem que é o maior poluidor? Os Estados Unidos e a nossa querida China, né? São extremamente poluidores. Então, para que reduzisse essa quantidade de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Então, por isso aqui, redução dos gases estufa e frear o desmatamento. Lembra? A árvore puxa o gás carbônico para fazer fotossíntese. Se eu diminuo a árvore, eu diminuo quem está tirando o gás carbônico da atmosfera. Esse protocolo prevê que, pelo menos até 2030, a gente tenha reduzido a quantidade de gases poluentes na atmosfera. O que nós podemos fazer, então, para contribuir lá todo dia para amenizar o efeito estufa? A questão da reciclagem, diminuir a produção do lixo, né? A questão da carne, diminuir o consumo de carne, porque daí se eu diminuo o consumo de carne, diminui os rebanhos, diminui a produção do metano, né? Procurar andar de transporte coletivo, ou se eu uso o meu veículo, se eu não posso ir de bicicleta, se eu não posso ir a pé, porque é muito longe. Então, em cidade grande como São Paulo, vão 4 pessoas no mesmo carro em vez de irem 4 carros. Isso é uma maneira da gente contribuir para a diminuição dos gases poluentes. Ou abastecer a álcool, não usar a gasolina, porque ela é altamente poluidora. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.